ainda na sequência de vídeos que nós nos propusemos a gravar a respeito dos 5 pilares fundamentais da Reforma Protestante. Hoje eu quero falar com vocês sobre 2 pilares fundamentais para a nossa fé. E eles são somente a Deus glória e somente Cristo. Ontem eu gravei um vídeo falando sobre a graça, sobre a ideia do favor imerecido, o presente que é não as ruas de ouro, mas a restauração da comunhão entre a criatura e o Criador. E hoje, dentro desses 2 pilares fundamentais para a nossa fé, os quais eu quero que você entenda e compreenda bem a sua importância para nós, eu quero mostrar para vocês, por meio dos textos bíblicos e também fazendo uma rápida recapitulação da situação que levou Lutero à reforma, para que você entenda, de uma vez por todas, que a nossa fé é baseada em princípios. Uma rápida recapitulação, assim como eu fiz no vídeo de ontem, para que você entenda bem como se deu aquele ambiente que levou Lutero à reforma. Nós sabemos que a época de Lutero, aquilo que se constituiu como estopim da reforma, foram as vendas de indulgências, aquela ideia de que você poderia comprar a sua salvação, ou até mesmo dentro da crença católica, principalmente da época, comprar a sua saída do purgatório, e aquilo enfureceu Lutero, assim como já havia enfurecendo também diversas outras pessoas que viviam sob a égide dessas doutrinas falsas. Lembrando também que a ideia de Lutero não era fundar uma nova igreja, tá? Eu quero que isso fique bem claro na mente de vocês. A ideia de Lutero era reformar a Igreja Católica, mas os acontecimentos fizeram com que ele fosse expulso da igreja e assim nascesse um novo movimento chamado de Reforma Protestante ou de Protestantismo. Lutero não era o único reformador, mas dentre todos os reformadores, Lutero é tido como o mais proeminente ou mais importante, aquele que deflagrou de fato a grande reforma protestante. E indo de fato ao ponto que eu separei para vocês aqui no meu computador sobre os 5 pilares da reforma, o primeiro que eu quero trazer para nós hoje é o somente Cristo ou solos Christus. O que significa isso? Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. O texto que eu separei para nós analisarmos hoje está em Atos capítulo 4, versículo 12, que nos diz assim: "E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos." E assim também Paulo fala a Timóteo que não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. E por que esse se constituiu como sendo um dos pilares fundamentais da fé protestante? Porque a época de Lutero, até hoje, né, dentro do catolicismo, nós temos a imagem dos santos, a ideia de Maria como sendo a mediandeira, a mediadora entre Deus e os homens. E Lutero, não somente Lutero, mas os reformadores acharam por bem resgatar o principado de Cristo. Ou seja, Cristo está acima de tudo e de todos. E é somente por meio de Cristo que nós temos acesso ao Pai. João Batista, no Evangelho segundo João, capítulo 1, ele vai dizer que Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, como eu já disse ontem e volto a dizer hoje, a reforma protestante é um retorno às Escrituras, e se nós estamos baseados nas Escrituras, nós podemos dizer que Cristo é o centro da nossa fé. Se Cristo é o centro da nossa fé, somente Cristo é aquele que pode gerar salvação em nós. Cristo é aquele que pagou o preço pelos nossos pecados. Cristo é aquele que morreu por nós. Cristo é aquele que tomou a forma de servo, e não Maria, e não nenhum outro santo, e não nenhum outro padre, e nenhum outro homem corruptível. É Cristo que é o vicário de Deus, e nenhum outro homem. Em nenhum outro há salvação, em nenhum outro homem importa a nossa salvação a não ser em Cristo Jesus. E esse é um pilar fundamental da nossa fé. Somente por meio de Cristo. Ontem eu falei a respeito da graça e mostrei que a salvação ela se dá
por meio não de obras de justiça que nós houvéssemos praticado. Inclusive eu falei, citando Isaías 64, onde o profeta diz que as obras, as supostas obras de justiça dos homens, são consideradas como trapo de imundícia. Agora é somente em Cristo que nós obtemos salvação, e é somente por meio de Cristo que nós podemos ter acesso a esta graça. E aqui nós vemos os pontos da reforma se interconectando, ou seja, se nós somos salvos pela graça, nós só temos acesso à graça por meio da figura de Cristo. Isto nos leva ao segundo ponto, que é somente Deus, somente a Deus a glória, ou glória somente a Deus. Que traduzindo para o ponto original da reforma seria só lhe dio glória. Toda glória e honra pertencem a Deus, e tudo é feito para exaltá-lo. E porque também este é um dos pontos fundamentais da reforma, por conta da ideia da adoração aos santos. E eles dizem que eles não praticam a adoração à criatura, mas nós bem sabemos que isso é a mais pura realidade. E a época da reforma, em plena Idade Média, essas arbitrariedades, essas barbaridades teológicas, essas idolatrias disfarçadas de simples honra, elas eram piores ainda, eram mais descaradas ainda, porque aquela época onde o mundo vivia sob a égide do catolicismo, o mundo ocidental, eles não disfarçavam nada, inclusive as vendas das indulgências, elas eram feitas às claras, sem pudor nenhum. Isso enfureceu de fato Lutero. E agora, neste ponto que nós estamos tratando, glória somente a Deus, nós precisamos entender que se Cristo é o centro da fé cristã, o Pai é o centro de todas as coisas, porque Ele é o Criador. E o texto que eu separei para nós hoje é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Romanos 11, 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Perceba como esses pontos se interconectam entre si. Somente Cristo é aquele que nos dá acesso ao Pai. E toda a glória deve ser disponibilizada, dispensada somente a Deus. Lembra quando João tentou adorar o anjo lá em Apocalipse? Lembra quando Cornélio tentou adorar Pedro lá em Atos dos Apóstolos? Eles repreenderam essa falsa adoração. O anjo não recebeu adoração, muito menos Pedro recebeu a adoração de Cornélio. Mas, por exemplo, quando Tomé, ele toca na ferida de Jesus lá em João capítulo 21, e ele diz, Senhor meu e Deus meu, que é o ponto mais alto do evangelho de João, onde Tomé está adorando a Cristo. Jesus, ele recebe a adoração de Tomé, ele não repreende Tomé, porque ele sabe, fazendo parte da Santíssima Trindade, sendo o próprio Deus encarnado, que somente a ele pertence a glória, somente a ele, e somente ele é digno de adoração. Repare bem que o evangelho de Cristo centraliza-se em Cristo e não no homem. E nós, repara nisso que eu vou dizer. Muitas das vezes o evangélico tem mania de ficar criticando o católico por causa de arbitrariedades ou distorções da fé, idolatria, mas nós temos, por exemplo, um pregador evangélico muito famoso que diz que do coração de Deus nós somos o centro. Que nós somos o centro do coração de Deus. É mentira! É mentira! É mentira, o ser humano não é o centro de nada. O mundo não gira em torno de nós, e muito menos da nossa vontade. Há teologias protestantes até, não protestantes, né, mas pseudo-protestantes, evangélicas, né, que querem manipular a vontade de Deus e condicioná-la à vontade humana. Mas a vontade de Deus é soberana. E este é o ponto principal da reforma. A vontade de Deus é soberana. Nós não podemos condicionar a vontade de Deus à nossa vontade, porque Deus é soberano e somente Deus merece adoração. Somente Deus merece a glória.
E aqui, em relação à idolatria, lembra quando Moisés ele desce do monte e se depara com aquele bezerro de ouro? Ele fica enfurecido. Enfurecido. E ainda assim, Arão, quando ele constrói aquele bezerro, ele olha para o povo de Israel e diz: eis aqui o Deus que te libertou do Egito. Olha que blasfêmia terrível. E essas pessoas que adoram ao homem ou a criatura ao invés do Criador, eles dizem que essas criaturas, essas imagens de gesso, elas são os nossos mediadores. Eles são aqueles que dispensam graça e que rogam por nós. É lógico que não. Quem roga por nós é o próprio Cristo. Quem intercede por nós é o próprio Espírito. Ou seja, tudo se centra na figura de Deus, na Trindade. Somente Cristo e somente glória a Deus. Então agora nós já tratamos de 3 princípios fundamentais da Reforma Protestante. Amanhã nós trataremos de mais um e por fim na quinta-feira nós trataremos do último princípio e ainda assim na quinta-feira a partir das 21 horas nós estaremos em live fazendo um panorama geral sobre a Reforma Protestante. Eu quero que você entenda que este evento, o evento da Reforma, é um evento extraordinário para a fé cristã. Eu já disse, é um retorno às Escrituras. É um resgate dos princípios do cristianismo, onde agora nós entendemos de fato, conforme a Bíblia nos ensina, que a Igreja de Cristo não é uma instituição corrompida, mas o corpo místico de Cristo, a união entre os crentes de todas as eras e de todos os lugares. Isto sim é a Igreja de Cristo, o corpo místico, a união mística dos crentes. Isto sim é a Igreja, não uma instituição corrompida, falível até o tutano. Entenda bem isso. Busque compreender os princípios da sua fé, leia as Escrituras, compreenda as Escrituras, adore a Deus com todo o seu coração, porque a glória é somente a Deus, e é somente Cristo que é a ponte entre nós, criaturas falíveis, e o nosso Criador perfeito. Fechou, meus queridos? Então até o próximo vídeo, se Deus quiser.